Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Estou aqui para falar de Copa Libertadores, mas dessa vez não é um vídeo de prévias, e sim para fazer um vídeo sobre como está a situação da Libertadores após 3 rodadas. Tivemos nesse meio de semana o final do primeiro turno, da fase de grupos. Agora vamos para as rodadas finais, onde vamos definir os classificados para as oitavas e os times também vão para a Sul-Americana. Então já peço para você, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e dê aquela força divulgando esse e os demais vídeos. Eu vou passar grupo por grupo na ordem certinho, começando pelo grupo A, que tem a Universidade do Chile com 7, os Estudiantes com 6, o Botafogo com 3 e o Carabobo da Venezuela com 1. Cara, a situação do Botafogo só não é pior porque a Universidade do Chile perdeu pontos contra o Carabobo na Venezuela. Mas a situação do Botafogo, pensando em classificação, é complicada, não é uma situação confortável. A Universidade do Chile, em destaque do grupo, porque venceu o Botafogo e venceu os Estudiantes fora de casa, voltando a ser competitivo em Libertadores depois de muito tempo, mas conseguiu perder um ponto do jogo mais fácil, que era contra o Carabobo na Venezuela. A Universidade do Chile poderia terminar essa primeira rodada muito tranquila. Um ponto positivo do Botafogo: as duas últimas rodadas são 2 confrontos diretos contra Estudiantes e Universidade do Chile, e os 2 jogos no Newton Santos, 2 jogos em casa. Então isso é algo positivo do Botafogo. E tendo para sondada fora de casa o Carabobo, que você tem que vencer. Mas uns venezuelanos que, assim, apesar de ser o lanterna do grupo, quase conseguiram arrancar pontos do Botafogo em janeiro, conseguiram empatar com a Universidade do Chile, então pode ser um jogo perigoso. Ainda assim, o Botafogo, para mim, depende dele ainda de classificação, porque é acessível, porque tem que vencer o único jogo fora contra o time mais fraco do grupo e depois tem 2 jogos em casa. O problema é o Botafogo jogar bola, né? Esse é o que está faltando até aqui. No grupo B, no grupo dos mais legais até aqui, se não o mais legal, temos o River Plate liderando com 5, o Independiente del Valle e o Barcelona de Guayaquil com 4 pontos e o Universitário com 3. O River Plate é o grande ganhador, especialmente nessa última rodada, porque existiu um cenário bem real até. O River Plate terminar a rodada em terceiro lugar, que é 4 pontos de Barcelona e del Valle. Só que na terça o Barcelona de Guayaquil conseguiu perder em casa para o Universitário do Peru, e depois o River Plate saiu atrás do placar e ainda foi buscar um empate fora de casa com o Del Valle. É um River que não joga bem, que não empolga, mas assim, dos males o menor, ainda é o líder do grupo, mas não está numa situação tranquila. O Barcelona de Guayaquil tinha a chance de dar uma disparada, vencer, em caso o Universitário, conseguiu perder, trouxe o Universitário de fora para a briga, de volta para a briga, o Universitário que parecia que mais uma vez só ficar ali como espectador. E ainda tem o Del Valle, que é competitivo, mas está parecendo menos forte que outros anos. Então esse é um grupo bem aberto, Essa última rodada deixou tudo muito embolado para essa reta final. No grupo C, temos o Central Córdoba liderando de maneira surpreendente com 7 pontos, a LDU com 5, o Flamengo com 4 e o Lanterninho Deportivo Táchira com 0. Assim, falando do Flamengo, a primeira fase até que é decepcionante, porque na primeira rodada vence o Deportivo Táchira, mas por 1-0, mesmo com a diferença grande técnica e financeira e tomando pressão nos minutos finais, perde em casa para o Central Córdoba. E assim, empatar fora com a LDU e empatar jogando mal em Quito é normal, na verdade. Se você pegar o retrospecto recente dos times brasileiros jogando em Quito contra a LDU, é negativo mesmo. São poucos aqueles que conseguem não perder ou jogar bem. Geralmente a tendência, o normal, é que os times brasileiros, quando vão para a altitude de Quito contra a LDU, sofram. Então, quando a diretoria, a comissão técnica fez as contas de pontuação nesse grupo, já sabia que já se contava com não ganhar o jogo em Quito. Até consegue empatar, o que não é um resultado ruim. O problema do Flamengo foi ter perdido em casa para o Central Córdoba. Esse é o grande problema. Esse era uma derrota que não estava nas contas e que não poderia ter acontecido. E o Central Córdoba, que é uma das grandes surpresas da Libertadores, sua primeira participação, já está liderando um grupo à frente de 2 campeões. A LDU lamenta com certeza ter perdido um ponto em casa. Sim, o Flamengo ainda depende dele, porém a próxima rodada é muito importante. Vai enfrentar o Central Córdoba fora de casa e não pode perder em hipótese alguma. O empate já vai ser ruim, mas o empate ainda vai para as 2 últimas rodadas, 2 jogos em casa contra a LDU e Táchira, onde vai ser muito favorito, e assim, vencer classifica ok. Mas agora, se perde para o Central Córdoba, aí pode ter um cenário do Flamengo ir para as 2 últimas rodadas, não dependendo apenas dele para se classificar, que seria péssimo e inimaginável quando você pensava no começo da Libertadores.
No grupo D temos o São Paulo liderando com 7 pontos, o Libertad com 6, o Alianza Lima com 4 e o Tajeres, o Lanterninha com 0. O Tajeres, uma das grandes decepções, esperava uma equipe mais competitiva, o Lanterna praticamente eliminado. O Alianza Lima fazendo uma boa Libertadores, se você comparar com os últimos anos, conseguiu eliminar o Boca na pré, foi buscar um empate fora de casa contra o São Paulo e agora venceu esse confronto com o Tajeres. Ainda assim, não é o favorito para a vaga. Você tem São Paulo e Libertad como os favoritos. O São Paulo, que essa vitória fora de casa com o Libertad é muito importante para diminuir o estrago daquele empate em casa contra a Alianza poderia ter. E o São Paulo, que mesmo com os desfalques, mesmo com um elenco curto, mesmo com críticas, o trabalho do Ludia não empolgando, ainda assim está vencendo, está fazendo resultados necessários, está em primeiro e é o favorito hoje para a vaga. Tem na próxima rodada o jogo fora contra a Alianza Lima, que é um jogo muito importante para definir como vai ser a reta final do São Paulo nessa fase de grupos, se vai ser com emoção, se vai ser uma reta final mais tranquila. Se perder lá, é sinal que vai ser com emoção nas duas últimas rodadas. Mas se consegue uma vitória, até mesmo empate, o São Paulo vai bem mais tranquilo, porque depois são 2 jogos em casa. Você tem um confronto direto contra o Libertad, mas na última rodada você pega um Tajeres, que provavelmente não só vai ter eliminado, como talvez não tenha mais chance de nada. Então, o São Paulo ainda tem uma situação tranquila. Basta também não perder para a Alianza Lima, porque aí senão pode correr um risquinho desnecessário. Mas o São Paulo vem fazendo uma boa Libertadores. Vem tendo resultados. O desempenho não empolga muito, mas para esse momento de São Paulo, ter o resultado é mais importante. O grupo E, a gente tem o Atlético Bucaramanga liderando com 5 pontos, o Racing é o segundo com 4, Colo-Colo tem 2 e Fortaleza tem 1. A grande questão aqui é o que vai ser feito com os pontos, né, de Colo-Colo e Fortaleza, foi interrompido, se querer iniciar esse jogo, sei lá que data, se vão dar os 3 pontos para Fortaleza, como vai ficar isso, se vão definir empate, isso movimenta muito a situação do grupo. O Bucaramanga, incrível que pareça, mal em casa, né? 2 jogos em casa, 2 empates. A única vitória foi fora contra o Racing, um grande resultado. O Racing deu show na primeira rodada, mas não conseguiu repetir isso depois. Perdeu em casa pro Bucaramanga, até empata fora com o Colo-Colo em campo neutro. Então o Racing é até um pouco decepcionante, devo dizer, principalmente depois da atuação na primeira rodada. O Fortaleza que estancou a sangria. Depois do que foi aquela estreia desastrosa contra o Racing, poderia ter sido goleado em casa. Quando o Colo-Colo não estava perdendo, e assim, ainda arrancou um empate fora de casa contra o Bucaramanga. O Fortaleza agora tem 2 jogos em casa seguidos, tanto contra o Bucaramanga quanto o Colo-Colo, quanto o Bucaramanga, e assim, se quer se classificar vai ter que vencer esses 2 jogos, independente do que vai acontecer com os pontos do jogo contra o Colo-Colo no Chile. O Fortaleza que tem seus problemas, o Fortaleza que está em crise, mas assim, conseguiu, depois que foi a estreia, essas 2 últimas rodadas foram assim, os males menor. O Fortaleza está vivo na briga por classificação, mas depende de vencer esses 2 jogos, porque na última rodada é fora de casa contra o Racing. E se for para esse último jogo precisando vencer para se classificar, aí vai ficar difícil. O grupo F, temos o Bahia da liderança com 7 pontos, o Inter em segundo com 5, o Atlético Nacional em terceiro com 3 e o Nacional no Lanterninha com 1. É um saldo pro Bahia positivo, né? Tudo bem que empatou em casa na primeira rodada, mas depois conseguiu triunfar fora de casa contra o Nacional e triunfou agora contra o Atlético Nacional em casa. Fez a obrigação, né? Termina com 7 pontos de 9 disputados, muito bom, até porque o Bahia só joga mais uma partida na Fonte Nova, que é contra o Nacional na próxima rodada. Os 2 últimos jogos do Bahia são fora, ele vai ter que decidir a vaga fora de casa. Por isso esse jogo contra o Nacional é uma grande decisão para o Bahia, porque um triunfo aqui, o time vai a 10, vai para os últimos 2 jogos contra Atlético e Inter, nem precisando ganhar, não podendo até empatar para se classificar, tendo chance de ser primeiro. Então esse jogo nacional vai ser muito difícil. O Nacional deu um sinal de vida na atuação contra o Internacional. O Inter, que acho que é um time que tem que se lamentar, porque pegou um Nacional que estava sem pontos, ainda conseguiu assim, evitar o pior, que seria perder esse jogo e trazer o Nacional de volta para a briga. Mas o Inter tinha chance real aqui de terminar com 7 pontos, terminar 4 pontos à frente do Clássico Nacional e também numa situação bem tranquila para essa classificação. Agora vai para uma 4ª rodada, confronto direto na Colômbia, e o campeonato do Atlético Nacional vai jogar em casa. Se o Inter perder lá, aí as últimas rodadas se de drama. Então é num jogo que talvez você poderia ir fora de casa, até se dar o luxo de perder e não afetar tantas coisas. Agora você não pode perder, é uma pressão a mais. No grupo G, o grupo do Palmeiras,
O Palmeiras lidera tranquilamente com 9 pontos, o Cerro Porteño é o segundo com 4, o Bolívar é o terceiro com 3, o Sport Cristal não tem nenhum. O Palmeiras, sim, é um time na situação mais tranquila da Libertadores, fez sua obrigação vencendo os jogos que tinha que vencer, venceu o Sport Cristal fora, venceu o Cerro Porteño em casa, e ainda assim conseguiu um grande resultado, venceu o Bolívar na altitude de La Paz. O que eu falei pro Flamengo com relação ao LDU, que esse é um jogo que você já conta que pode não ganhar. O Palmeiras, quando você vai jogar contra o Bolívar em La Paz, é o jogo das suas contas que você tá assim, tá, eu não vou colocar 3 pontos aqui, porque esse é um jogo que possivelmente eu não vou ganhar. E o Palmeiras foi lá e ganhou. O Palmeiras tem uma situação muito tranquila, não estou falando apenas de classificar, o Palmeiras tem uma situação muito tranquila para ter a melhor campanha da primeira fase da Libertadores, porque ele tem 2 jogos em casa contra o Bolívar e contra o Sport Cristal. Ele vai ser muito favorito. Então a gente está falando do Palmeiras aqui com um grande chance de no mínimo ter 15 pontos. E hoje, se você olhar a fase de grupos, não tem outros times que despontam com chance para bater 15 pontos. Então o Palmeiras tem a faca e o queijo na mão para pelo menos ter a melhor campanha. O Cerro Porteño, esse sim, fez uma cagada grande, papel em casa com o Sport Cristal. Até porque na última rodada pega o Bolívar em La Paz. E agora pega o Palmeiras, vai pressionado, precisa pontuar contra o Palmeiras, depois joga fora contra o Sport Cristal. É o Cerro Porteño que se complicou. O Sport Cristal voltou para a briga, ele tem 2 jogos em casa contra o Bolívar e o Cerro Porteño pode entrar mais forte na briga de classificação. E o Bolívar naquilo, o campeonato do Bolívar é na altitude, vai tentar pontuar fora contra o Sport Cristal. E assim, o campeonato do Bolívar é tentar chegar na última rodada contra o Cerro Porteño, dependendo apenas de uma vitória dele em La Paz para se classificar. Esse é o campeonato do Bolívar na Libertadores. E o último grupo, o grupo H, a gente tem o Vélez Sarsfield na liderança com 6 pontos, o glorioso San Antonio Bulu Bulu da Bolívia com 6 pontos também, o Peñarol é o terceiro com 4 e o Olímpia é o lanterna com 1. O Olímpia é a grande decepção da Libertadores até aqui, o grande vexame, porque a primeira rodada perde o San Antonio Bulu Bulu, toma 4 do Vélez em casa, e na última rodada, na terceira, jogando em casa, empatou com o Peñarol. A situação do Olímpia é assim, um milagrezinho para se classificar, porque não fez gol em casa, 2 jogos em casa, um foi goleado, o outro empatou. Tudo bem que ainda tem um jogo em casa mais tranquilo em tese contra o San Antonio, mas vai ter que jogar 2 vezes fora de casa contra o Peñarol e Vélez. A situação do Olímpia é muito complicada. E o San Antonio, assim, que história fenomenal. 2 jogos em casa, simplesmente venceu o Olímpia e venceu o Vélez, 2 campeões de Libertadores. O time termina as 3 primeiras rodadas brigando na liderança. Tem mais um jogo em casa ainda contra o Peñarol. Cara, é franco atirador total. O que acontecer para eles é lucro. Mas eles se colocam numa posição muito boa até para sonhar com vaga em Sul-Americano, que também já seria muito bom. E o Vélez partiram como favorito a vaga. E parece que essa briga vai ficar mais entre os 3, né? Vélez, San Antonio e Peñarol para essas 2 vagas. Mas é isso, pessoal. Essa foi a minha passada pelos grupos da Libertadores. Deixe nos comentários se você concorda, discorda de alguma coisa, sua decepção, seu time surpresa. O espaço é livre. Não esqueça de dar like no vídeo e se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esse e demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo você que viu até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.